partir do verso de número 17 e leremos até o verso de número 24, Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 17. Diz assim o texto sagrado: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para que, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Todos nós, ou melhor ainda, todo ser humano, ele vai agir e reagir de acordo com os valores que ele acumulou durante a sua vida. Nós somos o resultado dos valores que nós adquirimos no decorrer da nossa existência. Há um pastor americano, Ralph Neighbor, ele fala muito a respeito da vida da igreja como um corpo vivo. E num de seus livros, o Manual para uma Vida Bem-Sucedida, ele lança uma pergunta, e é o título de um capítulo, que é: o que me faz agir? Né? E durante o desenvolver deste capítulo e ao longo da leitura dele, ele vai defender e tratar que nós agimos de acordo com os nossos valores. Né? As nossas ações é de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. Valores é aquilo que nos faz agir. Eu preciso, antes de seguir, eu preciso aqui que a gente possa entender. Valor é uma crença, é algo que eu acredito, é um princípio que orienta o meu comportamento. Necessariamente, valores não são positivos nem necessariamente negativos. Existem valores que são positivos e existem valores que são negativos. Por exemplo, se nós estivermos falando de honestidade, generosidade, nós estamos falando de valores que promovem o ser humano, valores que são positivos, que trazem bem-estar individual. Mas se nós estivermos falando de mentira, de engano, são valores negativos. Se eu estiver tratando de desonestidade, egoísmo, isso prejudica o indivíduo, prejudica a sociedade, mas são situações que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Né? É aquilo que nós já interiorizamos e que nós colocamos em prática. Para ficar com um exemplo, não necessariamente de um valor, mas de algo que talvez você aprendeu na sua casa e que isso se tornou para você o seu costume. Por exemplo, você vai fazer café. Você ferve a água e joga no pó, ou você coloca o pó dentro da água para você fazer o café? Né? Isso é algo que você aprendeu, isso você vai desenvolver. Percebam,
aqui não é necessariamente algo certo ou errado, é algo que você desenvolveu de acordo com a sua história, de acordo com a sua vivência, né? Recém-casados, por exemplo, têm que lidar com alguns valores que cada um traz da sua casa, né? Eu já contei aqui no Encontro de Casais que no início do casamento, né, todas as vezes que eu ia no banheiro, eu pegava o papel higiênico e virava, né, e quando a Leda entrava, ela, né, desvirava, né, eu colocava do jeito certo, ela colocava do jeito errado, né. Mas o mais interessante é que, com o passar do tempo, eu descobri que o jeito certo era o dela, né. Por quê? Porque na minha casa, onde eu era solteiro, o compartimento onde se guardava, ele era embutido na parede, né? Então, ele tinha que rodar de cima para baixo para poder passar debaixo da portinhola, né? Então, por isso ele tinha esse movimento. E na minha casa, ele já não era embutido na parede. Ele ficava, era aquele que é só fixado na parede. E ele fazia assim, escorrer junto da parede, era o errado. Ele deveria ficar virado e descer do outro jeito, que era o jeito que ela colocava, né? Mas percebam que isso, né, nos afetava, né? Não nos afetava no sentido de termos problemas, mas nós agimos de acordo com aquilo que nós fomos crescendo, né? Então há valores que nos agradam e há outros que nos desagradam. Mas nós temos que ficar muito atentos, porque há valores que não agradam a Deus. E os valores que não agradam a Deus, eles precisam ser deletados, apagados, extintos da nossa vida. E há valores que glorificam o nome de Deus. E estes valores precisam ser cultivados, precisam ser vividos. É sobre isso que eu queria que nós pudéssemos pensar, né? Porque, afinal de contas, nós dizemos que somos cidadãos do reino de Deus. Não é isso que nós somos, né? A nossa pátria não é aqui, o nosso lar não é aqui. Nós não queremos passar a eternidade aqui. Muito pelo contrário, nós entendemos, pelo menos todo aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vive não pelos valores daqui, ele vive pelos valores da eternidade. Nós temos uma pátria que nós consideramos ela superior. Então, nós precisamos entender que os valores do reino de Deus precisam ser vividos. E eu queria que, de uma maneira prática e objetiva, nós pudéssemos pensar nisso nesta noite, olhando para Efésios capítulo número 4, porque Paulo está aqui chamando, e olha lá, versículo número 17, para que nós não possamos viver mais como gentios. O que Paulo está dizendo? O que é esse negócio de viver como gentios? Paulo está dizendo assim, olha, os valores que você precisa viver são diferentes, né? Não é porque todo mundo faz que a Bíblia chancelou. Não é porque algo se tornou costume que agora isso pode ser vivido, né? Paulo vai então ensinar que nós precisamos nessa nossa nova vida termos uma vida diferente, viver não mais agora na vaidade do nosso próprio pensamento. Ou seja, não é algo simplesmente para me agradar. Não é algo simplesmente porque eu quero. Muito pelo contrário, às vezes vai ser algo que nós não queremos fazer. Vai ser algo que não nos agrada. Mas os valores do reino de Deus necessariamente não tem que agradar a minha vida, não tem que agradar a minha mente, não tem que satisfazer o meu ego, o meu coração. Muito pelo contrário. Os valores do reino de Deus precisam ser vividos para glorificar a Ele, né? Então, quando nós queremos mudar, alterar estes valores que são caros para Deus, Paulo vai dizer que nós estamos com o nosso entendimento obscurecido, que nós estamos separados da vida de Deus, que nós estamos vivendo pela dureza do nosso coração. E se nós continuarmos insistindo nisso, em vivermos de acordo com isso, Paulo vai ser muito duro, porque ele vai dizer que nós nos tornamos insensíveis. E isso vai então nos levar para a libertinagem, para uma forma desenfreada, para cometer todo tipo de impureza, para viver uma vida na prática do pecado. E falar de pecado nos nossos dias é algo
quase que como uma novidade. Por quê? Porque o ser humano, por si só, ele é hedonista. Ele quer agradar a si mesmo. O ser humano, nós queremos isso. Nós queremos agradar a nossa carne, nós queremos satisfazer o nosso ego. Mas quando a Bíblia vem nos confrontar, ela vai dizer que nós nos entregamos à libertinagem, que nós queremos cometer todo tipo de pecado. Porque o pecado, necessariamente, não é algo ruim para nós enquanto ser humano. É algo ruim para nós enquanto seres espirituais. Pessoas que entendem que a vida delas não se resume a esse tempo aqui e agora. De forma muito prática. Há pouco tempo atrás, conversando com uma jovem e falando com ela, e ela visitando a igreja, querendo se tornar membro, mas ela tinha uma vida sexual com o seu namorado, ela não era casada, E quando eu falei para ela a respeito de que este valor é um valor bíblico, que nós precisamos nos manter castos, que a Bíblia diz que nós não podemos defraudar, que nós não podemos usufruir isso antes do casamento, que este valor tem que ser vivido dentro do casamento, ela simplesmente disse que isso não era algo para os nossos dias. Que a modernidade, que o pensamento da sociedade já não achava isso errado. E ela está certa. Porque isso hoje não é algo que assusta ninguém. Ninguém mais está muito preocupado se o casal de namorados tem ou não tem uma vida sexual ativa. Isso hoje se tornou comum. Mas ainda é pecado. Ainda vai contra os valores do reino de Deus, E Deus ainda vai pedir contas a respeito disso, E eu estou tratando disso, eu poderia falar de uma série de outras coisas. Eu poderia aqui citar uma série de outras práticas que nos nossos dias se tornou comum, que não se assusta mais, Mas isso é só por causa da dureza do nosso coração, que tem nos tornado o quê? Insensíveis, E que nos leva, então, a cometer todo tipo de impureza, Mas olha o que Paulo vai dizer. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, Não foi assim que as Sagradas Escrituras ensinaram. Não é isso que Deus tem para a sua vida, Não é o que Deus requer. O que Deus quer de você, então? Deus quer que você possa viver segundo os valores do reino de Deus, E os valores do reino de Deus, eles são muito caros. É algo que Deus espera de nós. Eu gosto muito quando o apóstolo João fala, e citando, ele está narrando uma fala de Jesus Cristo, que ele então diz assim que Deus busca para si os verdadeiros adoradores. O que Deus quer são pessoas que não somente frequentem igreja, não somente se apresentem como cristãos. O que Deus quer são pessoas que vivam de acordo com aquilo que é o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Pessoas que o adoram, não somente da boca para fora, mas pessoas que o adoram em espírito, que o adoram internamente e o adoram em verdade, que faz com que Deus seja exaltado através da sua própria vida. As pessoas precisam olhar para você e enxergar em você alguém diferente. Enxergar em você valores diferentes, princípios diferentes. Então, quanto à maneira antiga de viver, verso 22, vocês foram instruídos. E aí, Paulo então vai tratar agora desses valores. E eu queria olhar aqui para os versos 22, 23 e 24, para que nós possamos olhar para estes versos. E olha para você ver, está aí destacado, Eu preciso deixar de lado a velha natureza, eu preciso renovar no espírito e do entendimento, e eu preciso me revestir dessa nova natureza, Para viver os valores do reino de Deus, eu tenho que começar, a primeira coisa, a deixar de lado a minha velha natureza.
Algumas versões da Bíblia falam que nós devemos nos despojar do velho homem. A Almeida atualizada, a Almeida Revista e Atualizada, que é talvez a Bíblia que a maior parte das pessoas estão usando, ela vai estar escrito lá assim, despojar. E é por isso que eu gosto da Nova Almeida Atualizada. Porque, percebam, despojar não é um verbo que a gente costuma conjugar com muita facilidade. Não é um verbo que faz parte do nosso cotidiano. Mas falar que é deixar de lado a velha natureza, porque é isso que é despojar. Eu vou tirar aquilo que estava em mim, vou colocar de lado, eu vou tirar o meu velho homem, eu vou tirar essa pessoa que tem prazer em viver de acordo com o mundo ímpio, é a minha velha natureza, os meus velhos valores, para que eu possa viver de acordo com Deus. Se você voltar aí na sua Bíblia, lá no versículo 1 do capítulo 4, que é o texto que nós estamos trabalhando, Paulo ele começa o texto dizendo assim, olha, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. No versículo 1 ele vai dizer assim, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam da maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Como é que Paulo está chegando aqui no texto de chamar para deixar a velha natureza, para renovar o espírito do entendimento, para revestir a nova natureza? Paulo está chegando aqui debaixo dessa conclusão, que nós temos que viver da maneira digna da vocação. Ou seja, para viver isso eu tenho que abandonar toda a prática de pecado. Eu não posso viver na prática do pecado. Entenda bem, você é pecador. O teu coração é inclinado para o mal. Você, de acordo com o ensino bíblico, você, eu, a humanidade inteira é completa e totalmente corrupta. Nós somos totalmente pecadores. Mas a graça de Deus nos alcançou. Nós fomos lavados, nós fomos redimidos, nós fomos transformados. Mas para que Deus fez isso? Para resgatar a nossa vocação, para resgatar o nosso chamado, para que nós possamos retomar aquilo que era o desígnio de Deus no jardim do Éden. Um ser humano que vive em comunhão com Ele. A sua criação, que vive em comunhão, em adoração, em louvor diante dele. Essa era a nossa vocação. Viver os valores do reino de Deus é viver de forma digna esse chamado. Paulo, em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, ele vai dizer, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade. O pecado que entrou no jardim do Éden, ele nos alcançou. Alguém pode dizer assim, é injusto da parte de Deus fazer com que eu seja responsável pelo pecado de Adão no Éden. Eu não estava no Éden, é verdade. Mas você também não estava na cruz e você quer receber os benefícios que Cristo trouxe da cruz. Ou seja, da mesma forma que nós não estávamos no Éden, mas estávamos representados em Adão, nós também não estávamos na cruz, mas estávamos representados em Cristo. Se por Adão o pecado entrou no mundo, por Cristo ele pagou o preço deste pecado. A vocação que Paulo está se referindo aqui é o fato de que Jesus morreu na cruz. E ele morreu na cruz para nos atrair a ele mesmo. Ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Mas não é para que nós continuemos vivendo na prática do pecado. Não é para que a gente tenha aí a certeza de que agora eu tenho todos os meus pecados pagos, então eu posso viver em libertinagem. Afinal de contas, a fatura já foi paga. Eu não preciso mais me preocupar. Está tudo certo, Jesus já pagou. O problema é que cada vez mais pessoas querem viver sem arrependimento, sem mudança de vida. É por isso que cada vez menos pregações que confrontam o pecado são encontradas nos púlpitos. Principalmente daqueles que
são grandes influenciadores. Percebam, são poucos os pastores influenciadores que têm grandes seguidores nas redes sociais, que realmente têm relevância. São poucos os que falam e confrontam o pecado. A imensa maioria desses que têm milhares e milhares de seguidores, eles pregam um evangelho cheio da graça, mas sem mudança de vida. Não confronta pecado. Massageia o seu ego. Te dá a certeza de salvação, mas não te confronta com a possibilidade da condenação. Pastor, mas uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade. E o salvo não tem prazer na prática do pecado, porque ele já morreu para o pecado. Não é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 6? Né? Que diremos, pois, havemos de pecar para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado? Nós que para o pecado morremos. Então, quando nós estamos falando de viver os valores, nós estamos falando, primeiro, de abandonar a prática do pecado. Alguns crentes da igreja de Éfeso queriam estar com Cristo, mas eles queriam estar com Cristo e manter os valores reinantes da sociedade em que eles moravam. Eu quero estar com Cristo, mas eu quero curtir o mundo. Eu quero participar dos banquetes do mundo. Eu quero fazer tudo aquilo que todo mundo faz. Por que eu não posso estar com Cristo, e ao mesmo tempo desfrutar dos prazeres carnais? Por que eu não posso estar com Cristo e viver como todo mundo vive? Eu vou ser honesto, eu vou ser trabalhador, eu vou ser uma pessoa íntegra, eu vou ser alguém, uma pessoa muito gente boa. Eu quero estar com Cristo. Mas por que eu não posso viver igual todo mundo vive? Qual que é o problema? Que mal há de eu sair com a minha namorada e nós desfrutarmos o final de semana juntos. Qual que é o problema disso? Não está fazendo mal para ninguém, é uma decisão minha, uma decisão dela. E nós entendemos que está tudo certo. Não está. Não está. E a gente pode pensar aqui em uma série de outros pecados. A gente pode pensar em uma série de outros valores que está tudo certo no mundo. Afinal de contas, qual que é o problema? Se Adão ama Ivo, por que deixa eles se amarem? Eles podem se amar, sem nenhum problema. Mas eles têm que saber que no dia do juízo, eles vão responder por este pecado. Que no dia do juízo, Deus não vai negociar com o pecador. Que no dia do juízo, ele não abandonou a prática pecaminosa. E no dia do juízo, ele receberá a condenação eterna. Eu não sei você, mas isso me incomoda demais diante das pessoas que me cercam. Toda pessoa que está dentro do meu relacionamento e que eu vejo que essa pessoa quer viver na prática do seu pecado, ela não quer abandonar a sua velha natureza, e eu olho para ela e eu penso comigo, Senhor, ela está indo para o inferno, o que eu posso fazer? Eu não consigo. Eu preciso anunciar o evangelho, eu preciso confrontar o pecado. Nós precisamos voltar a confrontar o pecado. Percebam, a maior parte dos crentes hoje, quando vai pregar o evangelho, eles falam de um Jesus bondoso, e ele é bondoso. Eles falam de Jesus amoroso, e ele é amoroso. Eles falam da salvação, e Jesus oferece salvação. Eles falam do céu, e Jesus nos convida realmente para ir para o céu. Eles falam todas as benesses de estar em Cristo. Mas eles não falam que para estar em Cristo, você tem que negar você mesmo. Não se fala que para estar em Cristo, você tem que tomar a sua cruz. Não se fala que para estar em Cristo, o teu espírito vai lutar contra a tua carne vai continuar lutando contra o teu espírito, e essa luta será constante, e aquele que você alimentar mais vencerá a batalha. Se você alimentar mais a tua carne vai prevalecer contra o teu espírito, mas se você alimentar mais o teu espírito, o espírito prevalece contra a carne. Se nós queremos, de fato, viver os valores do reino de Deus, nós temos que deixar de lado a velha natureza humana. Isso significa abandonar a prática pecaminosa. Isso precisa ficar claro. Eu preciso abandonar o meu pecado. Paulo, ainda lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 12,
Ele diz assim, ó: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Jesus está voltando. E dentro em breve, ele voltará para buscar a sua igreja. E a noite já vai alta. E o sol da justiça está para raiar a qualquer momento. Você está disposto a deixar o sol da justiça raiar e continuar vivendo nas obras das trevas? Meu querido, minha querida, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você abandona a prática do pecado e caminha em santidade juntamente com Deus, ou você permanece na prática do pecado e você vai continuar sendo uma pessoa boa, e você vai continuar sendo uma pessoa honesta, e você vai continuar sendo alguém que as pessoas veem como gente boa, mas você está caminhando com o diabo, porque ou você ajunta com Cristo, ou de Cristo você espalha. Ou você está com Cristo, ou com Cristo você luta. E luta no sentido de enfrentar a Cristo. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Cristo. Porque ele fala, aquele que não é por mim, é contra. Aquele que comigo não ajunta, espalha. É Cristo que diz isso, não é o pastor Henrique. Então, por favor, não entenda este ponto do sermão como preceitos morais. Não estou falando disso. Eu não estou falando de moralidade. Eu não estou pregando aqui um farisaísmo, um resgate farisaico, legalista. Não é isso. Eu estou tentando retomar aquilo que é o princípio de Deus. Olha para você ver, Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele... Colossenses capítulo 3, Paulo, ele vai dizer, a partir do versículo de número 5, e ele então fala assim, olha, portanto, façam morrer. O chamado de Paulo é pesado, a orientação, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E ele vai começar agora a citar imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Percebam, todos esses pecados que estão aqui relatados, Paulo está dizendo que pertence à natureza terrena. E deixa eu te dizer algo. Os pecados que estão aqui relatados não são uma lista exaustiva. Há pecados que não estão aqui relatados. Há outros pecados que são cometidos que Paulo não colocou nesse texto, mas que tem em outros textos. Tudo aquilo que afronta a natureza de Deus é contrário a Deus. Se nós queremos viver esses valores do reino de Deus, eu preciso ter na minha vida a certeza de que eu estou lutando contra, que eu estou abandonando tudo isso. Eu não estou dizendo que você vai conseguir deixar de ser pecador, porque o que Cristo conquistou na cruz para nós, por enquanto, Ele nos livrou das penas por causa do pecado. Ele nos livrou de sermos dominados pelo pecado. Quando Ele voltar, Ele nos livrará da presença do pecado. O único lugar que você não vai ter mais possibilidade de pecar é no céu.
E isso vai ser um milagre tão grande que eu estou para ver um pastor conseguir explicar como é que isso vai acontecer. Porque eu não consigo. Né? O que vai acontecer? Como que vai ser essa transformação? De que maneira? Eu tenho certeza da minha salvação. Vou falar de mim. Eu tenho certeza da minha salvação. Que se Jesus voltar agora, eu tenho certeza plena, por causa daquilo que está escrito, de que eu vou para o céu. Mas eu não faço a mínima ideia de como que ele vai me transformar, porque eu sei o quão pecador eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quanta malignidade há na minha mente, no meu coração. Eu sei todos os impulsos pecaminosos que habitam em mim. Eu falo igual o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Né? Eu milito contra a minha carne, eu preciso quebrá-la todos os dias. Como diz um amigo meu, matando um leão a cada dia e deixando um debaixo do balaio para poder matar no início da noite. E às vezes ainda aparece um terceiro leão que a gente não sabe nem como vai enfrentar, mas está lá. E é todo dia. E é todo momento. Eu não estou dizendo que você vai ser santo, santo, santo. Mas que você não pode ter prazer na prática do pecado. Que você tem que lutar contra ele. Que você tem que verdadeiramente fazer morrer a tua natureza terrena. Como diz o apóstolo Paulo, vocês andaram nessas mesmas coisas. Quando? No passado. Não é agora. Né? Abandonem todas estas coisas. O velho homem tem que ser despojado. Você tem que clamar e dizer: agora já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E aí, quando nós compreendemos isso, nós então passamos para a renovação do espírito do nosso entendimento, né? Isso vai me levar a cultivar uma compreensão espiritual profunda. Eu preciso me aprofundar. Eu tenho que crescer como crente. Na medida que nós caminhamos com Deus, na medida que nós vamos vencendo a prática do pecado, nós vamos crescendo na graça, né? Porque quanto mais eu percebo que eu consigo caminhar com Deus, quanto mais eu percebo que eu venci certas práticas, quanto mais eu percebo que eu me aproximei de Deus, eu estou crescendo na graça. Mas a Bíblia diz que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Se eu quero ter essa renovação do espírito do entendimento, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que cultivar essa compreensão espiritual profunda, né? É um processo contínuo. O que você cresceu até aqui, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você não pode estar satisfeito porque você chegou até aqui. Você tem que continuar crescendo. A sua vida espiritual do passado, ela não te serve para te sustentar no futuro. Você tem que continuar, você tem que continuar fazendo. Pastor, eu já evangelizei muito, mas hoje eu estou cansado. Não, você precisa continuar. Você precisa levar ainda essa prática. Você precisa continuar pregando o evangelho. Pastor, eu já cansei de tudo isso. Não, você não cansou. Você precisa renovar o espírito do seu entendimento. E para isso, você tem que então cultivar esta compreensão profunda. Como é que você faz isso? Lendo a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, né? É o estudo bíblico regular. A Bíblia é fundamental para a renovação do espírito do seu entendimento. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você conhece a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se relaciona com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você quer conhecer a Deus. Quanto mais você quer conhecer a Deus, mais você se volta para as Escrituras. E isso é contínuo. A palavra de Deus é a principal fonte de sabedoria e orientação para os cristãos. Ela é a sua única regra de fé e prática. Tudo que eu estou pregando aqui esta noite, se não passar pelo crivo das Escrituras, você pode desconsiderar. Né? Não leve a sério. Eu falei, pode ter ficado bonitinho, pode ter ficado legalzinho, pode ter feito sentido,
Mas se não for sustentado pela Bíblia, não vale de nada. Foi um discurso, né? E discurso não faz nada com ninguém. Mas se tudo que eu falei, e se tudo que eu estou falando, puder ser fundamentado, puder ser estruturado, puder ser sustentado pelas Escrituras, leve a sério o que eu estou te dizendo. Porque aí eu estou sendo profeta de Deus sobre a tua vida. Estou trazendo para você aquilo que diz a palavra. E como diz a própria Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, quem é servo de Deus? Eu e você. Todo aquele que tem essa nova natureza, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, cultive uma compreensão espiritual profunda. Estude regularmente a Bíblia. Tenha uma vida prática de oração. Nós somos chamados a orar, não é só quando está tudo ruim, e nem quando está tudo bom. Nós somos chamados a orar em todos os momentos, em todas as circunstâncias, né? A oração é uma maneira poderosa que nós temos de nos conectar com Deus. Presta atenção nisso daqui. Eu li esta frase, 1990 e lá vai bolinha. Né? Foi logo no início da minha conversão. Não sei mais quem foi que escreveu, não sei mais quem é o autor, mas ela impactou a minha vida profundamente, eu nunca mais esqueci. A oração move a mão que move o mundo. Você já parou para pensar nisso? A oração, ela tem o poder de fazer com que Deus mova todas as coisas. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Entenda, a vida de oração, nós podemos pedir que Deus renove o nosso espírito. Através da vida de oração, nós podemos crescer na presença de Deus. Através da vida de oração, nós podemos ter os nossos olhos descortinados diante da palavra. Através de uma vida de oração, Deus pode trazer o entendimento daquilo que eu ainda não compreendi. Através de uma vida de oração, Deus pode quebrantar o meu coração. Pastor, eu estava pensando em milagre. Eu estava pensando em cura de enfermidade, eu estava pensando uma série de outras coisas, eu estava pensando em bênçãos e mais bênçãos. A oração pode fazer isso também. Mas eu estou muito mais satisfeito em pensar, não do que a oração pode fazer por mim, mas de como uma vida de oração pode fazer em mim. De me fazer crescer, de me fazer melhorar. Uma vida de oração nos liberta da ansiedade. Eu não preciso mais ficar preocupado, eu não preciso mais ficar ansioso. Eu entendo que Deus cuida de mim e de que tudo aquilo que eu necessito Ele vai suprir. Então eu preciso cultivar essa vida de oração. Eu tenho que ter a oração como uma prática cotidiana. E isso me leva para eu poder então ter comunhão uns com os outros, né? A comunhão com outros crentes é uma maneira eficaz de renovar o nosso espírito e entendimento. Através da comunhão, nós podemos aprender uns com os outros. Hoje nós tivemos aqui o nosso segundo Junta Panela. Eu conversei com algumas pessoas, como é bom esse tempo de comunhão, né? Conversamos ali, eu e Ed Júnior, falamos ali, tivemos altos papos teológicos, escatológicos, né? Tratamos sobre aliancismo, dispensacionalismo, né? Como princípio hermenêutico, tá vendo? Papos profundos, né? E um auxiliando o outro a compreender as Escrituras, essa comunhão uns com os outros, né? De saber que nós somos um corpo, de que as nossas potencialidades ajudam uns aos outros. Tudo isso nós precisamos. Hebreus capítulo 10, o pessoal gosta muito de usar o verso 25, né, que fala que nós não podemos deixar de congregar. Mas leia o verso 24. Porque lá no verso 24 fala assim, ó, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras.
não deixemos de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. Por que nós precisamos dessa comunhão uns com os outros? Para poder cultivar essa compreensão espiritual profunda. Porque no uns com os outros, a tua fraqueza pode ser suprida pelas minhas fortalezas. Mas as minhas fraquezas serão supridas pelas suas fortalezas. Aonde eu sou fraco, você é forte. E nós dois juntos, né, somos melhores. Mas aonde você é fraco, os fortes sou eu. E aí eu te ajudo a sustentar. E nós caminhamos juntos, né? E isso vai fazer com que nós nos animemos, tanto no amor quanto na prática. Entenda. Quando nós estamos aqui falando sobre deixar de lado a velha natureza, que exige que nós abandonemos a prática do pecado, de renovar o espírito do entendimento que nos leva a cultivar essa comunhão uns com os outros, a termos a prática de oração, a estudar a Bíblia cotidianamente, isso vai me levar a exercer o meu dom ministerial. Os nossos dons ministeriais, nós estamos estudando isso na Escola Bíblica Dominical, né? É os uns aos outros que nós estudamos no ano passado, né? É aquilo que Deus te chamou para fazer. O que Deus te chamou para fazer? Cristo não pode ter morrido na cruz só para você frequentar culto. Isso é esvaziar a cruz, né? Ele não pode ter morrido na cruz para você ser frequentador de igreja. Isso é esvaziar a cruz, né? Muito menos Cristo morreu na cruz para você trazer 10% do seu salário para a igreja, né? Alguns não vão falar que é para dar para o pastor, né? Quem me dera, né? Mas Cristo não pode ter morrido na cruz por causa disso. Isso é tornar a morte de Cristo banal. Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas para que nós agora, salvos, recebêssemos dons de Deus, porque aquele que subiu às alturas concedeu dons aos homens. E Ele nos concedeu esses dons para nós exercitarmos. Qual é o teu ministério? Qual é o teu dom? Com o que você está fazendo na obra, né? A renovação do espírito de entendimento é também um processo contínuo, que exige prática. E aí, finalmente, se nós queremos então viver os valores do reino de Deus, nós somos chamados a viver como um cidadão do reino dos céus. Não é para lá que você quer ir? Então viva aqui e agora como se você já estivesse no céu. Tenha os seus valores aqui e agora de acordo com os valores que estão nos céus, né? Para que nós possamos viver os valores do reino de Deus, nós precisamos abandonar a prática dos nossos pecados. Nós falamos isso no nosso primeiro ponto. Nós precisamos cultivar uma compreensão espiritual profunda. Nós tratamos isso no segundo ponto. Mas agora nós somos desafiados, se realmente queremos nós viver esses valores, a viver como um cidadão do reino dos céus. Presta atenção, porque aqui você vai ver como que tudo isso está conectado. Porque na vida como cidadão do reino dos céus, nós aprendemos no ponto anterior, quando nós falamos de cultivar a compreensão espiritual profunda, nós aprendemos que nós precisamos estudar regularmente a Bíblia, né? Para quê? Né? Para que você possa viver como cidadão do reino dos céus, você vai ter que viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso você estuda a Bíblia. Por isso, a compreensão espiritual profunda que te leva a estudar regularmente a Bíblia, agora você vai colocar isso em prática, né? Nós somos instruídos a colocar isso em prática, a revestirmos dessa nova natureza. É isso que é o significado. Isso pode envolver coisas como amar o próximo como a si mesmo, a perdoar os outros, a buscar a prática da justiça, a misericórdia, a humildade, né? Na busca do cultivo de uma compreensão espiritual profunda, nós aprendemos que nós precisamos ter uma vida cotidiana de oração. Para quê? Para nós perseverarmos na fé, né? Eu vou orar para que a oração fortaleça a minha fé. É absolutamente necessária a perseverança na fé. A vida cristã
ela pode ser cheia de desafios. E nós somos desafiados, né? Mas nós somos abençoados quando nós perseveramos debaixo de provação. E é por isso que eu preciso do quê? Eu preciso ter essa vida de oração. Porque mediante isso, eu vou perseverar na fé. Na busca do cultivo de uma compreensão espiritual profunda, nós aprendemos que nós precisamos de comunhão com os nossos irmãos. Para quê? Para que nós possamos cultivar o fruto do Espírito. Né? Se você não tem essa comunhão com outros crentes, como é que você vai exercitar o fruto do Espírito? Né? Se você não tem na sua vida um irmãozinho chato, como é que você vai cultivar a longanimidade? Como é que você vai ser longânimo se ninguém te tira a paciência? Né? Se você não tem ninguém para pisar no seu calo, de que maneira você vai exercitar a mansidão? Como é que você vai ser manso? Né? Se ninguém vai contra você, se ninguém te afronta, se ninguém traz algo ruim para você. Né? Se você não se relacionar com pessoas que precisam de apoio, como é que você vai colocar em prática o amor? Como é que você vai amar os outros? Como é que você vai amar as pessoas se não tem ninguém do teu lado? Meu querido, louve a Deus por todos os seus irmãos, principalmente por aqueles que decepcionam. Principalmente por aqueles que de alguma forma ou de outra te decepcionaram, te afrontaram. Louve a Deus pela vida deles. Sabe por quê? Porque é através da vida destes irmãos que Deus está aperfeiçoando você. Então estes irmãos, eles são necessários na sua vida para Deus trabalhar em você. Mas não tem problema. Você é a pedra de tropeço para outros. Né? Então tem outros louvando pela sua vida também. Tem outros que você está pisando no calo, tem outros que você está afrontando, tem outros que você está sendo chato, né? E eles têm que estar louvando a Deus porque você tem sido instrumento na vida dele. Né? É por isso então que nós precisamos viver como cidadão do reino dos céus. No céu não vai ter separação. O mesmo irmãozinho chato que faz com que você aprenda a longanimidade vai para o mesmo céu que você. Lá ele não vai ser chato, nem você. Né? Lá quando nós estamos falando dessa compreensão espiritual profunda, nós aprendemos que precisamos exercer o nosso dom ministerial. Para quê? Para que nós possamos servir uns aos outros. Para que nós sejamos servos uns dos outros. Né? Essa é uma maneira prática de nos revestirmos da nova natureza. É desta forma que nós vamos viver os valores do reino de Deus, abandonando a prática pecaminosa, cultivando essa compreensão espiritual profunda, vivendo como um cidadão do reino dos céus. Efésios capítulo 4, do verso 22 ao verso 24, é uma passagem poderosa. Ela descreve a transformação espiritual que ocorre quando nós somos salvos por Cristo. Você foi salvo por Cristo? Você tem certeza da sua salvação? Então, viva os valores do reino de Deus. Né? Deixa de lado a sua velha natureza, renove o espírito do seu entendimento e se revista da nova natureza que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém?